Boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um IPC Talk, mais um episódio do nosso estudo bíblico semanal, onde a gente tem um encontro aqui marcado toda sexta-feira, onde nós estudamos expositivamente as Escrituras, nos aprofundamos na palavra, e é o nosso estudo bíblico semanal, no formato online, mas mesmo sendo online, a gente conta sempre com a sua interação e participação. E você participa aí curtindo o vídeo, comentando. Você participa também interagindo através do chat. A gente tem a aba do chat e a aba de comentários, né? Depois você deixa lá nos comentários lá o seu feedback, o seu retorno sobre o que você aprendeu, o que você achou que ficou faltando, talvez, a sua dúvida. E a gente vai lá responder. Enquanto o vídeo estiver rolando, aí você pode também interagir com os outros participantes e até mesmo conosco através do chat. Seja muito bem-vindo. Aproveita aí enquanto a gente vai fazer a nossa introdução aqui, para que você compartilhe aí para os seus contatos, tá bom? Compartilhe com os seus contatos. Eu vou passar a palavra agora. Hoje a gente está em dupla aqui, né? Hoje o pastor Alan não está. Então, eu vou passar a palavra para o pastor Vanderlei também dar a saudação e as boas-vindas. Boa noite, gente. Bom estar com vocês aqui mais uma vez para esse episódio do IPC Talk, estudo da palavra de Deus de forma semanal na IP da cidade. A gente está aqui para expor o texto bíblico de 1 Coríntios. Começamos essa jornada já há algum tempo. A galera que nos acompanha sabe disso. Temos o compromisso de terminar esse estudo ainda esse ano. Espere que a gente vai terminar esse ano. Nosso compromisso com vocês. E hoje começa uma série de textos que são bem interessantes, instigantes, estimulantes. E queria que você acompanhasse com a gente e se preparasse também para compartilhar, como o pastor João já falou. A gente tem tido uma frequência de pessoas de diversos estados acompanhando com a gente, e isso é fruto do trabalho que vocês fazem compartilhando. Então, continue fazendo isso, porque aí aumenta a nossa importância, a importância do vídeo, e aí o YouTube vai e compartilha com outras pessoas que procuram conteúdos semelhantes a esse. É isso aí. Então vamos para a leitura do texto. A gente tem estudado, você, como o pastor Vanderlei ressaltou aqui, você que tem acompanhado, você que tem participado com a gente, sabe que a gente está estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E como o pastor Vanderlei falou, né, a gente vai para a reta final agora da carta, a gente já está no capítulo 11, já começamos o capítulo 11, e a gente vai falar sobre a ceia do Senhor, como deve ser celebrada a ceia do Senhor. Vamos falar um pouco sobre o contexto ali das divisões. A gente já viu aqui que a igreja de Corinto era uma igreja complicada, cheia de facções, divisões, que estava também se refletindo no momento da celebração da ceia do Senhor, da Eucaristia, do momento de comunhão, né, de Cristo com a igreja ali, dos irmãos uns com os outros. Então, convido você aí a abrir a sua Bíblia, a ler com a gente. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler do versículo 17 aí até o final do capítulo, até o versículo 34. Então, é o que nós vamos conversar hoje, sobre como deve ser celebrada a ceia do Senhor. Mas antes disso, eu queria orar, queria que você fechasse seus olhos aí de casa aí mesmo. Eu sempre falo, a interação tem que ser, né, como se você estivesse com a gente aqui na sala. Então, a gente ora, você ora com a gente. Então, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de ler a Tua Palavra, de aprender da Tua Palavra, Senhor, de crescer espiritualmente. A Tua Palavra nos instrui, Senhor, a isso, a Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Que o Senhor nos ajude nesse momento aqui, nesse tempo juntos, onde nós desejamos, Senhor, um conhecimento a mais de Ti, para que possamos testemunhar de Ti, para que possamos viver melhor, para que possamos Te servir melhor também. Deus, ajuda-nos aqui, nós, pastores, que estamos aqui na apresentação do estudo, na condução do estudo, também meus irmãos que estão de casa participando, que tenhamos todos nós, Senhor, um momento de crescimento espiritual e amadurecimento, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá para a leitura. 1 Coríntios 11, versículo 17 em diante, diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio.
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco palavra do Senhor. Pastor Vanderlei, né, suas considerações aí iniciais aí sobre o texto, um texto que fala sobre algo tão rotineiro e comum na nossa experiência enquanto igreja. Nós celebramos uma vez por mês. Há tradições reformadas e cristãs que celebram a ceia dominicalmente, domingo após domingo. A gente pode falar um pouquinho sobre essas questões também, né, desfazer alguns mitos, talvez, né, relacionados à ceia. Né? Quais são as suas considerações iniciais sobre essa prática que faz parte da nossa vida enquanto igreja? A minha consideração inicial é que a gente, a partir desse episódio, leia esse texto com um olhar mais atento, que a gente considere que esse texto não é apenas para ser lido antes da celebração da ceia do Senhor de forma mecânica e automática, considerando que esse texto foi colocado ali apenas para nos instruir em relação a uma celebração do culto. Porque dentro desse capítulo e desse texto todo que foi lido, há um acontecimento específico, há relações que foram estabelecidas de forma equivocada e que Paulo quer chamar a igreja de volta para a palavra e para o objetivo real da ceia do Senhor, para a gente olhar com mais atenção para esse texto. E talvez você perceba coisas que a gente vai aqui discutir nessa noite. É até interessante, né? Porque a gente, geralmente, no momento da ceia, a gente lê esse texto. Entretanto, a gente não lê todo ele, né? Geralmente, a gente lê a partir do versículo 23 e vai até ali, no máximo, até o versículo 28. Então, acaba que a gente quase nunca lê esse pedaço inteiro que a gente leu, né? E analisa o texto como um todo. Porque há uma confusão ali que acontece na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo está trazendo. Ele usa, na verdade, aquela situação para ensinar e instruir acerca da ceia. Não é o contrário, né? Porque, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma divisão social, que a gente já falou até nos primeiros capítulos. Se você for lá no início, lá quando a gente falou do contexto, das características da cidade, a gente vai falar que havia uma distinção social ali, uma classe social, alguns mais ricos, alguns mais pobres, alguns com pouco recurso, alguns com muito recursos, e que isso, claro, vai também ser uma dinâmica enfrentada pela igreja. Então, a gente muitas vezes analisa esse texto muito no aspecto moral, porque a gente lê ele simplesmente na hora que a gente vai celebrar a ceia. E aí a gente acaba reduzindo muito o sentido desse texto. Mas aqui a gente está falando sobre comunhão, sobre divisão social na igreja, sobre preconceito, sobre várias questões, quando a gente começa a ler a partir do versículo 17. É um texto, um capítulo
né, e não apenas o 11, mas os outros que seguem ele, sobre a prática do dia a dia da igreja, né? Assuntos relacionados à igreja, ao culto. Assuntos relacionados ao culto. Tanto que os próximos capítulos vão falar sobre dons também. Então ele vai dizer no versículo 17, ó, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. E aqui ele faz uma menção justamente ao que ele diz no começo do capítulo, né? Porque ele fala, olha, eu louvo a vocês que vocês valorizam muito alguns aspectos da tradição. Se você voltar comigo a uma página aí no versículo 2, é justamente o que ele vai dizer. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Só que, nesse ponto, Paulo vai falar, olha, exceto nisso, nesse aspecto aí, não tem como louvar vocês, não tem como exaltar, né, o quanto vocês apreciam a tradição e aquilo que eu ensinei para vocês, porque vocês estão fazendo tudo errado, né, tudo errado. E aí a gente tem a série de absurdos, né, porque são coisas absurdas realmente, a gente lê aqui, né, não só a questão do preconceito social, mas... né, a gente está falando de pessoas que se embriagavam naquilo que deveria ser uma refeição do amor, um banquete do amor e da comunhão, né, as pessoas se embriagando, exagerando, glutonaria. Então, são coisas que, ao ler, a gente até se assusta um pouco. Então, o versículo 17 ele vai dizer, nisto, porém, vos prescrevo, que vos prescrevo não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Né? Por quê? Né? Por que para pior, pastor Vanderlei? Então, bem interessante que a gente trate desse versículo e que haja já de cara essa negativa. A gente, quando lê o texto, a gente trata desse texto da celebração da ceia do Senhor como uma determinação direta de Paulo para as igrejas hoje, sem considerar que esse imperativo de Paulo que nós tomamos para celebrar a ceia do Senhor, ele acontece na perspectiva e dentro do contexto que Paulo está dizendo, vocês fazem tudo errado e agora vai aí o que está certo. E a gente fica com aquilo que está certo. Como deveria ser a igreja. Como a igreja deve se portar. Só que Paulo está falando dentro de um contexto em que a igreja não está fazendo a celebração da ceia do Senhor de acordo com o propósito pelo qual ela foi criada. E aí a gente precisa lembrar que existia na igreja de Corinto, assim como na cristandade primitiva, não apenas a celebração litúrgica que nós celebramos hoje na igreja. A celebração acontecia em duas etapas. Primeiro, havia uma celebração de comunhão, que era chamada de ágape. A igreja se banqueteava junto. Era uma refeição mesmo. Uma refeição que não era apenas uma refeição eucarística. Eles todos juntavam, todos traziam alimentos, traziam comidas para fazer uma grande festa do amor. Porque é isso que deveria ser a celebração. A celebração deveria ser uma celebração do amor. E a celebração do amor não combina com divisões, com estratificação social. Não combina com a festa do amor, da igualdade, da comunhão, que você tenham grupos, e aí eu vou usar grupos, porque a gente fala de facções e de partidos, e atualmente eu não sei o que é pior nesse país. São os partidos ou as facções. E a gente está falando aqui de grupos que estão divididos dentro da igreja e estão divididos por questões sociais. O que acontecia é que os mais ricos chegavam cedo na celebração do amor, da igualdade, da comunhão, traziam a comida, se banqueteavam juntos, faziam disso uma experiência fantástica para aqueles que participavam, só que os mais pobres chegavam no final da festa e não encontravam alimento suficiente para comer. Eles não traziam grandes contribuições, exatamente pela sua realidade social, e então traziam o que podiam e não se alimentavam corretamente, não participavam daquela mesa farta, porque os mais ricos chegavam cedo, se banqueteavam, se embriagavam, porque o vinho estava na mesa, né? Apesar de muita gente aí ter problemas com o vinho, e alguns realmente têm problema com o vinho, deveriam evitá-lo,
Mas aqui nesta mesa o vinho era servido de forma moderada, equilibrada, essa era a intenção, mas existiam cristãos que comiam demais, bebiam demais, e Paulo faz críticas severas a isso. Por isso que ele diz, vocês se ajuntam, não é para melhor, não é para edificação, não é para o amor, vocês se reúnem para pior. E é interessante a gente ver como é uma questão social, porque é justamente o que ele diz no versículo 21. Tem gente com fome, né? Tem gente que está farto demais e embriagado, e tem gente com fome, com sede e com fome. Então a gente percebe que é realmente uma questão social, né? Uma questão de alguns terem o privilégio, né? De gozarem desse privilégio e usar esse privilégio para poder depreciar ainda mais o outro que não tem condição de contribuir e por isso era privado de participar. E Paulo fala, né, que, assim, como se ele falasse assim nos versículos 19 e 20, né? Que bom que tá explícito o negócio, né? Que bom que assim dá para eu corrigir, dá para identificar quem tá errado, dá para identificar quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado. Por isso que ele fala, né? É até bom que haja partidos aí entre vós, né? Porque aí os que estão aprovados fiquem mais conhecidos. Eu posso corrigir com mais facilidade, eu posso trabalhar e corrigir o problema com mais facilidade. E é importante, João, você falar isso, uma contribuição, que Paulo aqui está sendo irônico. Sim. Ele está sendo sarcástico, dizendo, é bom que vocês tenham partido entre vocês. É bom que isso fique explícito, é bom que todo mundo saiba que vocês estão divididos. E assim, é que ele é bom, tipo, vocês estão deixando isso aí muito, muito, muito claro. E o bom disso não é a divisão em si. O bom é que, ao deixar tão claro, tão explícito, numa festa do amor, que vocês não são capazes de amar, porque tem um contexto social, mas tem um contexto da religião, porque a fé é a fé que ama a Deus e que ama o próximo. Então, tem o aspecto religioso, porque vocês não são capazes de amar o próximo, e tem um aspecto social, que é a consequência imediata dessa distorção bíblica. Não é à toa que a questão do amor vai sendo construído aqui até o capítulo 13, né? Que no capítulo 13 ele vai falar sobre o amor como dom supremo. E ele vai ser categórico no versículo 20, vai falar, olha, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Né? Vocês estão fazendo uma festa, a festa da injustiça, né? A festa da exclusão, não é a festa ágape, não é a festa do amor, e muito menos a celebração da ceia do Senhor, muito menos a celebração eucarística, porque é o que ele vai dizer no versículo 20. Quando pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? A primeira coisa que fica explícita aí é a descaracterização do amor expresso na injustiça ali, de ter alguns que estão comendo demais e se fartando demais e até mesmo se embriagando, enquanto outros não estão participando, que é o que ele diz no versículo 21. Né? E aí depois no versículo 22, né, ele vai dizer, olha, se vocês querem comer e beber fartamente, façam isso em casa. Né? Fazendo em casa, né? Faça em casa aí o que vocês querem fazer, e aí vocês não vão estar menosprezando, né? Não vão estar menosprezando a igreja, e muito menos aqueles que não podem contribuir e que precisam participar igualmente, porque também são família da fé, comunidade de fé, igreja, e não é a falta de recurso deles que devem privá-los de participar. Isso é importante também, né? Porque a gente, muitas vezes, enquanto igreja hoje, né, trazendo para os nossos dias, a gente não reflete muito sobre aqueles que têm dificuldades financeiras e às vezes a gente, por focar numa igreja muitas vezes, né, que é carregada de eventos, e muitos desses eventos onerosos, a gente não percebe que a gente pode estar excluindo também aqueles que têm dificuldade, né? A gente parece não muitas vezes não pensar, até né, não é meia culpa não, a gente faz isso constantemente, a gente planeja eventos... reconhecer, né? Reconhecer, né? A gente planeja eventos e não reflete sobre como esses eventos muitas vezes vão agregar alguns, mas podem excluir outros também, que por não terem condição financeira não participam. E aí a gente começa vendo também alguma coisa aqui, pastor João, que a igreja tomou como sendo quase um rito, uma repetição, assim, a gente trouxe isso para a celebração da ceia do Senhor como sendo uma norma, sem entender o contexto que está sendo vivido aqui. Por exemplo, no versículo 20, no versículo 21, perdoe-me, diz assim, porque ao comer, de cada um toma antecipadamente sua própria ceia.
E a gente criou uma regra na igreja de que tem que tomar sempre o pão e o vinho juntos. E a gente acha que a ceia, o problema não pode alguém comer o pão antes, não pode ninguém tomar o vinho antes. Só que a gente está falando do contexto apenas da celebração litúrgica que acontece no domingo, num domingo da igreja, e que seria errado tomar antes e depois. Só que Paulo está falando de uma coisa muito maior. Paulo não está falando daquele momento da Eucaristia, da celebração da ceia do Senhor, que o pãozinho passa e que alguém pega e come antes sem esperar os outros. Quem dera que fosse apenas isso. Que fosse o problema de que você não esperou o irmão tomar o vinho. Porque no nosso contexto, ainda que nós não venhamos a esperar o outro comer o pão e beber o cálice, mas todos comerão do mesmo pão, todos beberão do mesmo cálice, ainda que não seja no exato momento. Todos, não tem pão especial para os pastores, não tem vinho especial para os pastores, todos irão comer. Só que aqui não é isso que acontece. E Paulo está falando de comer antecipadamente, porque quando a mesa está posta no início, há uma mesa farta, há uma mesa que transborda de frutas, de carne, de várias iguarias próprias da época, que os ricos têm a oportunidade de antecipadamente e diferente dos pobres se fartarem, comerem, se banquetearem, enquanto os que chegam depois vão comer o que sobrar, se sobrar. Então há aqueles que estão entupidos, aqueles que participaram de uma grande celebração, um rodízio, e aqueles que não têm o que comer. Então a vertente aqui religiosa está nitidamente atrelada à social, porque a igreja não pode ser o lugar onde as pessoas se fartam, comem e colocam pelo ladrão, como diria minha avó, e que os olhos soltam de gordura, e tem gente que não come, e a igreja é insensível a isso. E Paulo diz claramente: vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, porque a ordem que vocês fazem porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, a ceia que trouxe de casa. Vamos imaginar que os que são privilegiados comem bacalhau, comem e tomam bom vinho, vinho antigo, vinho muito mais caro, e os que chegam depois não tem nem o que comer. E se tiver o que comer, vai comer 2 ovos fritos, trazendo para a nossa realidade. Né? Apesar que a gente que gosta de treinar, o ovo é um alimento, Mas, aqui trazendo para a cultura mais popularizada, o cara que come bacalhau, o cara que come camarão e o cara que está com os 2 ovinhos fritos ali está em desvantagem. Então, Paulo está dizendo na nossa linguagem exatamente isso. Vocês não percebem o escândalo que isso significa. Exatamente. E aí, passada essa questão, né, Paulo deixa muito bem clara a insatisfação dele. Paulo realmente se mostra bem irado aqui. Né? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Né? Não, pelo contrário, nisso eu não consigo, né? Não posso louvá-los em relação a isso. E talvez o esbanjar, né, seja algo que, por parte de alguns, fosse algo por parte de alguns, como algo a ser valorizado, né? Tipo, de repente, talvez alguns pensassem que iam impressionar Paulo, impressionar quem quer que seja, por eles trazerem bastante fartura, mas Paulo vai atento aos detalhes, né? Tem gente que não está sendo contemplado por aquilo que vocês estão fazendo. Então, está faltando amor, está faltando comunhão, está faltando parceria, está faltando o espírito de comunidade, de comunhão aí. E aí, então, Paulo vai a partir do versículo 23, né, orientar, né, sobre como deve ser celebrado a ceia do Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que, no versículo 17 a 22, ele diz que aquilo que eles estavam fazendo, de forma alguma, era a celebração eucarística da ceia, então ele vai agora ensinar e orientar sobre o que é a ceia do Senhor. E é interessante que Paulo ele vai, a partir do versículo 23, falar que ele não está criando nada, ele não está inventando nada. Isso é importante. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: olha, aquilo que eu vou passar para vocês é aquilo que eu recebi. É o papel apostólico, né? É o papel do apóstolo. Ele vai ensinar aquilo que ele recebeu do Senhor. Então, ele recebe e ele entrega, né? Ele só entrega porque ele recebeu
tal como Jesus Cristo instituiu, estabeleceu e orientou. Como a gente vê lá na celebração no registro, né, que a gente tem, que chama normalmente de a última ceia, Jesus Cristo ele dá as orientações e as diretrizes para a igreja seguir, e nós seguimos até hoje. Inclusive, a gente pode abrir um espaço aí para a gente falar sobre coisas que a gente faz por tradição e que não tem nada a ver com o que Jesus instituiu. A quantidade de vezes, né? Isso é uma coisa que vai mudar de igreja para igreja. O pastor Wanderley falou que quando ele foi ordenado, ele celebrava todo domingo, né? Todo domingo celebrava a ceia. Hoje tem igrejas reformadas pelo mundo que celebram 2, 3 vezes ao ano, trimestralmente, bimestralmente, semestralmente. A gente aqui tem a prática de celebrar comunitariamente uma vez por mês. Então, tem coisa que é simplesmente tradição, mas uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Paulo traz aqui algo que ele recebeu, instituído, né, que é como ele vai dizer no versículo 23. E é interessante quando você toca nesse assunto com relação à frequência, porque a gente pode colocar sentado aqui o anglicano e o batista e dizer para ambos que eles estão absolutamente equivocados quando estabelecem regras para isso. Porque não há no texto bíblico nem regras para isso. Porque o que se diz é que tem que se fazer até que ele venha. Mas não há estabelecimento da frequência que isso acontece. O anglicano vai dizer que as comunidades primitivas celebravam todos os domingos. Era uma realidade da comunidade primitiva. Porque a comunidade primitiva celebrava todos os dias. Toda vez que se reunia. E isso é completamente impossível no século XXI, dada a realidade que a gente vive de trabalho, da sobrecarga, das realidades que a igreja não consegue se reunir todos os dias, ela não consegue manter essa frequência. Não é quanta frequência. E também não é como o batista, talvez, que não tenha nenhuma preocupação com a frequência de que isso aconteça. Alguns batistas podem reclamar e dizer, mas isso não é o que acontece na minha comunidade. E até porque a gente está falando de um período em que era muito intenso, né? Cada encontro poderia ser o último, tinha o aspecto, né, característico de ser um banquete, um jantar, uma refeição. Então, você tem outras características que justificam até mesmo, né, a característica de ser semanal na igreja primitiva. Então, você tem uma fé ali, uma experiência de fé nova, novos convertidos. Você tem um crescimento da igreja, sempre um ajuntamento maior de pessoas ali, vai crescendo, outras pessoas vão se juntando. Aquele risco de a qualquer momento aquilo acabar, porque viviam sob constante perseguição e poderiam, né, de uma hora para outra, poderiam não se reunir, passar um período sem se reunir por causa da perseguição. Então, acho que eles viviam tudo mais intensamente, né? Quando a gente olha para alguns padrões em relação aos sacramentos na igreja primitiva, a gente não pode simplesmente importá-los para o nosso dia, porque era muito intenso naquela época. A pessoa se convertia no mesmo dia, era batizado. Né? Não havia uma classe de discipulamento, catecúmenos, como a gente faz hoje. Isso é coisa do século II. Então, assim, era muito diferente. Então, assim, ele vivia muito intenso. Paulo chega lá para o carcereiro de Filipe e fala assim: olha, você e sua família se converteram? A gente vai vir aqui toda semana dar uma classe de batismo para vocês e daqui a 6 meses vocês vão ser batizados. Eles não sabiam se iam estar vivos, né? Não sabiam se iam estar vivos. Então, batiza. Crê em Cristo Jesus, batiza. Então, não dá para a gente importar exatamente tudo aquilo que acontecia naquele período, né? Não dá. Então, até porque isso não é lealdade à Bíblia. Não é lealdade à Bíblia, exatamente. Há um desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Porque a gente, às vezes, pensa assim, repetir exatamente igual está na Bíblia é ser leal à Escritura. Não. Ser igual à Escritura e a lealdade à Escritura é manter o princípio que ali está estabelecido. Exatamente. E o princípio é que a igreja se reúna até que ele venha. A frequência não é estabelecida porque isso não é importante. E isso, se não é dito, é porque não é importante. Se não é importante, cada comunidade estabelece segundo as suas próprias demandas e a sua própria realidade e a época em que se vive. Sim. E aí do versículo 23, né, após ele falar que ele recebe do Senhor e entrega isso, ele vai dar... Na verdade, Paulo vai reproduzir aquilo que Jesus Cristo faz ali na celebração da última ceia, né? Porque até o versículo 25, o que a gente tem é isso, né? Ele vai dizer, olha, ele partiu o pão, tendo dado graças, o partiu, disse, este é o meu corpo. Então, aqui é bastante claro, né, pra gente o que ele está fazendo.
ele estava fazendo o seguinte: olha, vamos tentar transportar vocês para aquela cena, para aquele cenário, né? Jesus Cristo estabelecendo, instituindo a ceia, né? E apontando o seguinte: olha, o vinho representa, o vinho simboliza, o vinho é o tipo do meu sangue, o pão é o tipo do meu corpo. Então, até o versículo 25 a gente tem, né, essa praticamente um copia e cola daquilo que a gente vê nos próprios evangelhos em relação a Jesus. Pastor Vanderlei quer comentar alguma coisa nesses versículos? Eu quero fazer uma observação mais dogmática, mais teológica, que é dizer e dar aqui algumas referências sobre a nossa própria doutrina, de que, ao estabelecer isso, o que Paulo está fazendo em relação à ceia do Senhor. Primeiro, nosso ponto de vista bíblico é de que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nós apenas 2 sacramentos. O que são os sacramentos? São meios de graça. O que são os meios de graça? São ações visíveis pelas quais Deus concede graça especial a nós experimentarmos, para sermos fortalecidos, para sermos renovados, para sermos alimentados. Então, para nós, o batismo e a celebração da ceia do Senhor são meios de graça pelos quais a igreja permanece fiel à Bíblia e ao mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós essa primeira questão é importante. Os 2 meios de graça, os 2 sacramentos são o batismo e a ceia. O batismo para selar a nossa união com Cristo e o nosso pertencimento à igreja. E a ceia do Senhor é para dizer: olha, vocês permanecerão sendo alimentados e fortalecidos a partir desse mistério salvífico que foi realizado no passado, mas que tem efeito ainda sobre vocês hoje. Porque a celebração da ceia do Senhor, ao ser descrita aqui, dos versículos 23 ao 26, é a descrição do que foi a morte e a ressurreição de Cristo e os efeitos que tiveram no passado e que permanecem tendo ainda hoje. É uma reprodução clara da lembrança desse momento, uma rememoração do que foi esse momento e como ele ainda permanece sendo importante e agindo em nós e através de nós. É exatamente isso. E aí tem um ponto importante, né, que eu acho que, apesar do tempo curto, dá para a gente falar rapidamente, que é essa afirmação de Jesus, né, que Paulo cita aqui: está meu corpo, que é a grande tensão, né, entre as mais variadas vertentes cristãs que entendem e interpretam isso ou de forma literal, ou de forma meio literal, ou de forma totalmente alegórica e espiritual. A gente tem ali, pelo menos, né, a gente tem entre os católicos a Eucaristia ou a celebração da ceia como uma reprodução fiel e representação plena da crucificação de Cristo Jesus, e a gente tem a doutrina da transubstanciação, creem, né, não apenas os católicos, mas algumas vertentes protestantes também, de que o pão e o vinho, literalmente, né, em algum momento, se transformam de fato, no corpo e no sangue de Jesus, literalmente, a gente está falando de algo literal. Você tem uma perspectiva mais intermediária, né, da consubstanciação, de que eles mantêm as propriedades do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. A nossa perspectiva, né, a gente acredita que o pão permanece sendo pão, que o vinho permanece sendo vinho, mas que espiritualmente, de forma real, entretanto espiritual, Cristo se faz presente no momento da Eucaristia, no momento da ceia, nos elementos. E tem ali o oposto total, né, que é a perspectiva mais batista de que é apenas uma lembrança, é apenas um memorial, é apenas lembrar daquilo que aconteceu. E eu acho que tudo está aí em cima dessa afirmação, né? Isto é o meu corpo. Porque alguns vão interpretar de forma mais literal, outros vão interpretar de forma mais alegórica e não literal, histórica, né? Acho que a gente podia até dividir também, João, colaborando aí, dividir os católicos luteranos como um grupo e, no caso, os que não creem, creem que é apenas simbólico, como um outro grupo. Sim. E aí a gente pode colocar Batista e a maioria dos evangélicos. Uhum. Sim, não só o Batista, né? A maioria das pessoas tem a maioria dos evangélicos é só uma lembrança, só para lembrar, e colocar com toda a afirmação extremamente
comprometida nossa de que a teologia reformada ela tem aí um ponto de equilíbrio e mais bíblico. Por quê? Porque nós não estamos com os luteranos e com os católicos que veem nisso uma reprodução da morte e ressurreição de Cristo. Isso não é possível de ser reproduzido, muito menos pelo sacerdote, porque põe na mão do sacerdote da igreja o controle do ato salvífico que foi realizado no passado. E a igreja se torna detentora da graça de Deus. É a igreja que controla isso. Também nos opomos àqueles que tratam isso, a ceia do Senhor, como esses irmãos que tratam de forma racionalista, ou seja, nada acontece, é apenas para lembrar. Nada acontece apenas para lembrar. Não, nós não cremos nisso. Nós ficamos em uma posição reformada, intermediária, que dizemos, olha, algo espiritual acontece. Não é Cristo novamente reproduzindo e presente no pão e no vinho, mas também não é uma coisa qualquer, que não tem significado algum. Cristo se faz presente, mas espiritualmente ele se faz presente. E a graça que aqueles que participam da mesa do Senhor é transmitida. Sim. Quando eu participo da mesa do Senhor, eu recebo uma graça. Deus realiza essa graça na minha vida. O que é esta graça? O que é esse mistério? Nós não podemos traduzir isso em palavras e conceituar, porque não seria graça e não seria mistério. Porque o mistério é exatamente essa realidade de algo que você experimenta e que te extasia e que te envolve e que te produz em você mudanças e você não sabe o que é. É apenas Cristo presente. Quando eu como do pão, bebo do cálice, eu sei que ele está presente. Eu sei que uma graça me é concedida. Eu sei que eu sou fortalecido pela essa presença. Eu sei que eu sou renovado por ela. Eu sei disso. Agora, explicar como isto acontece, como isto se dá, é tentar colocar o inexplicável e é tentar colocar o sublime em palavras, o que é, para o ser humano, algo impossível de se realizar. Sim, o termo sacramento, né, ele aponta para esse sentido e significado de algo que é um mistério, né? É por isso que às vezes a gente fala as pessoas se assustam um pouco com a palavra, com o termo místico, né? Mas místico tem a ver com algo que é de fato mistério, né? Quando a gente fala de uma experiência do transcendente, daquilo que está além do natural, daquilo que os nossos olhos contemplam, invadindo, né? É como a própria oração do Pai Nosso, né? Jesus nos institui, né? Assim na terra como nos céus. É como se por um instante, né, a gente desfrutasse. E é justamente isso, né? Porque o versículo 26 vai falar que a gente celebra até que ele venha, justamente por isso. Porque um dia, né? Na Bíblia funciona assim, né? As coisas elas deixam de existir quando elas são substituídas por algo superior. Então, assim, por que a gente não sacrifica mais igual no Antigo Testamento? Porque Cristo é o sacrifício perfeito, que se entregou e se deu como sacrifício perfeito, como cordeiro perfeito. Nós celebramos hoje a ceia, onde nós, depois de tudo aquilo que nós falamos aqui, trazemos a memória, é sim também memorial, é lembrar, mas a gente acredita na presença de Cristo Jesus de forma real e espiritual. Então, isso substitui tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento. E um dia, né, até que ele venha, porque quando a gente estiver diante dele, na eternidade, né, a gente não vai precisar fazer algo, isso vai se tornar limitado. Comparado à experiência de estar com Jesus e aí participar do banquete, né, celestial, né, na eternidade, aí o que é mais pesado, né? O que é mais pesado? Não tem como comparar, então é até que ele venha por isso. Então, até o versículo 25, 26, aí a gente tem, né, Paulo trazendo sobre como deve ser celebrado, e aí depois no versículo 28 para o final aí a gente já fala sobre algo também que gera muitas dúvidas, que é essa questão do exame, né? Examine-se, né? Que no versículo 28 ele já vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aí a gente entra numa outra questão que normalmente a gente entende de forma errada. A gente normalmente vê uma reprodução de que no momento da ceia devem se abster aqueles que estão em grave e em situação de pecado. E a gente sempre vê este pecado como sendo um pecado contra Deus.
de que alguém, de alguma forma, cometeu algum pecado. De forma alguma, eu estou dizendo que pecados têm que ser banalizados e de que há categorias de pecados que são mais importantes de nós considerarmos e rejeitarmos do que outros. Não. Pecado é sempre pecado. Não é essa discussão que eu quero fazer aqui. Mas o exame que você faz aqui é o exame de pecados que já foram apontados no início do texto. O exame aqui não é de que a gente não deve considerar que alguns pecados precisam ser abandonados, e precisam ser. Precisam ser. Mas se a gente for considerar também essa questão de que só participa da ceia quem não tem pecado, então ninguém, meu irmão, vai participar da ceia do Senhor. O que não pode é participarmos de forma consciente do que estamos pecando, permanecermos do pecado e ainda assim participarmos da mesa do Senhor. Mas quais são os pecados que Paulo aponta aqui? Não são pecados de ordem moral. Não são pecados da fornicação, do adultério, da mentira, do roubo. Não. Os pecados são específicos neste caso. Todos esses pecados que eu aqui falei são abomináveis a Deus igualmente. Mas os que Paulo aponta aqui as divisões. Uns comem antes, outros comem depois. Principalmente a divisão. Né? Isso. Quem come antes se farta. Quem come depois passa fome. O que Paulo está apontando nesse contexto aqui examine-se, reflitam se é justo que a celebração do amor seja uma celebração que demonstra o desamor e a indiferença. O que Paulo está dizendo para vocês, para a igreja de Corinto, não é e não faz sentido que se celebre a ceia em torno de Cristo, enquanto uns se banqueteiam, enquanto uns se privam por completo. Então, este é o contexto. Examinar-se não significa buscar a perfeição. Significa refletir sobre o que eu estou fazendo, e neste caso aqui, são desprezar o próximo, desprezar o irmão mais pobre. No nosso caso, podem ser outros pecados, mas o texto de Paulino diz: examine-se, sonde-se. A confissão de pecados deve acontecer, o abandono do pecado deve acontecer, e ele diz, e assim coma. Sim. E beba do cálice, porque ninguém deve ficar privado disso. O cristão não deve se privar da celebração da ceia do Senhor, porque o elemento que nos fortalece e que nos renova e que nos dá a graça de Deus é exatamente o sacramento. E privar-se é punir-se mais, isso, digamos assim. O indivíduo que está pecando e não toma o sacramento, ele está aumentando a possibilidade de que ele abandone o pecado. Sim, porque ele está vivendo no pecado e ele não toma o remédio para curar-se, que é a ceia do Senhor. Curar-se no sentido de que eu me examino, eu estou consciente, eu peço perdão, eu me arrependo naquele momento e eu tomo para que eu seja fortalecido e para que, de fato, eu não volte a essas práticas. Sim, e até fica bastante claro, né, nos últimos versículos, principalmente no 33, né, quando ele vai dizer justamente isso, olha, fica clara essa questão da desunião, que era o ponto principal aí desse autoexame, né? E quando a gente fala isso, né, talvez você pense assim, estão viajando, não é nada contra a tradição reformada, inclusive, né? Tanto se você lê Calvino, Lutero, né, você fala em autorreflexão antes de participar. Você fala assim, tem um aspecto do perdão ali, de pedir perdão a Deus, mas não há realmente nenhum caminho em direção a não participar, em privar-se ainda mais de algo que é para nutrição espiritual, para alimento espiritual. Isso fica bastante claro, que é especificamente essa questão da divisão, da desigualdade social também ali explícita nessa divisão, que no versículo 33 ele fala: assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Né? Acho que está aí a grande questão, né? Se alguém tem fome, se não é possível esperar aquele que, né, tem dificuldade, né, come em casa, né? Come em casa para que a reunião de vocês não fique uma mera reunião de glutonaria, de bebedice, porque não é o propósito pelo qual vos reunis. E aí a gente até pensa, né, que há muitos paralelos importantes com os nossos dias hoje. Mesmo que a gente na ceia não faça um banquete,
né? Aquilo que eu falei no início, muitas vezes a gente não pensar naquele que tem mais necessidade, precisa ser considerado, da gente analisar também como muitas vezes a gente, por ser cristão, é conhecido como glutão. Crente não bebe, mas come muito, e a gente se orgulhar muitas vezes disso, né? De comer demais. Não, festa de crente, tem que comer muito, né? E a gente não reflete muito bem que as refeições sempre foram importantes, como um bom símbolo de comunhão, né? Jesus foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús quando partiu o pão, né? Então, as refeições sempre tiveram esse lugar singular na experiência da igreja. E nunca foi um lugar e um momento onde a glutonaria deveria prevalecer. É interessante tudo isso que você falou, e a gente sai aqui enriquecido. E antes de terminar, já indo para o final do nosso encontro de hoje, eu queria também aqui mexer numa questão bem espinhosa, né? Que é o versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. A leitura tradicional que se faz desse texto é que o indivíduo que toma de forma inadequada a celebração da ceia do Senhor vai colher como consequência a morte física. Alguns pensam e acreditam que se o indivíduo participa da celebração da ceia do Senhor com algum pecado específico, e normalmente as pessoas leem esses pecados específicos como pecados principalmente ligados a questões sexuais, questões escandalosas, porque para a gente, às vezes, na igreja, infelizmente, de forma equivocada, só isso que é pecado. Isto é pecado, que fique muito claro para ninguém dizer que eu não estou dizendo que as questões escandalosas na questão sexual, na área da administração do dinheiro, a desonestidade, que essas coisas não são pecados. São pecados. E nós devemos abandonar esses pecados. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente o seguinte: há outros pecados que precisam ser abandonados sob pena de que haja morte espiritual e não a morte física. Porque quando se faz uma leitura de que essa morte é uma morte física, nós vamos cair em contradição com o próprio ensino de Jesus. No capítulo 9 de João, quando Jesus cura um cego de nascença, que talvez fosse a coisa mais abominável para o israelita, que era alguém que nasceu cego, porque nascer cego é estar condenado a não ler a Torá e a ler, não lendo a Torá, o caminho para encontrar a aliança que foi estabelecida entre Deus e Israel, vedada por completo, ou seja, a lei é um dom, é uma graça que é impedida daquele que não sabe, não pode ler porque é cego. Então, os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz: nenhum deles, nem ele, nem seus pais. Ou seja, nem todo pecado pode ser considerado como gerando morte. Não é uma lei de consequência, de causa e consequência. Pecou, morreu. Não pecou, viveu. Porque aí nós caímos numa contradição muito clara com o fato de que tantos justos que estão experimentando de forma repentina a morte e são apanhados em situações de sofrimentos e que é por causa do pecado. Jó vive e experimenta quase a morte por causa do pecado. Não, aqui o texto está muito claro para a gente dizendo o seguinte: alguns estão morrendo, mas enquanto membros do corpo de Cristo, tanto os que pecam contra o irmão, tanto os que recebem as consequências do pecado do outro. Porque o que peca contra o irmão, comendo antes, se fartando sem ele, está pecando e voltando-se a si mesmo para a morte espiritual. E aquele sobre quem nós pecamos, se estamos nessa condição, nós estamos os colocando numa situação de escândalo, porque nós os desconsideramos, o tratamos como sem importância. Então, Paulo está dizendo o seguinte: o pecado é a morte da comunhão, da vida espiritual, que é destruída quando a ceia do Senhor não é experimentada segundo o modelo bíblico ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Perfeito. Gente, olha, por hoje, acho que tá bom, né? Tá bom, vai comer seu lanchinho aí de sexta-feira, com moderação aí também. A gente falou aqui sobre os perigos da glutonaria.
né? Vai passar o tempo aí em família, comer o lanchinho, encerramos por hoje. Deixe sua dúvida aí nos comentários, se você tem alguma. E continue participando, né? A gente sempre, né, se empenha aqui para trazer um conteúdo que seja de fato relevante e prático para o seu dia a dia também. Então a gente sempre faz essas conexões e essas pontes com os dias de hoje. Então não deixe de curtir o vídeo, você que acompanhou aí, está acompanhando até agora. Não deixe de se inscrever no canal também. A gente tem um canal aí com diversos conteúdos aí, já com mais de 700 vídeos que você pode assistir, estudos passados também, você que talvez tenha chegado hoje aí, gostou do conteúdo, né? A gente já está no 22º, né? A gente tem outros conteúdos aí para trás, é só pesquisar. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, muito obrigado pela sua presença online aqui com a gente, nós agradecemos e ficamos felizes e dizemos para você, reforçamos que semana que vem tem mais. Vamos encerrar, vamos orar. Vou pedir para o pastor Vanderlei agora encerrar com a oração. Senhor, obrigado, porque tua palavra foi lida, exposta, e nós oramos a ti para que o Espírito Santo continue a trabalhar, a mudar, a nos ensinar. Nós não temos nenhuma condição por nós mesmos, com os nossos argumentos, de fazer a obra que somente o Senhor faz. Amém. Então faça a tua obra no coração daqueles que nos escutam. Seja agora, ou seja daqui a alguns anos, o Senhor é soberano para agir em nosso meio. Fazemos essa oração em nome de Cristo. Amém. Amém.